Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso festival Conhecendo os ODS Latin America. Falamos para o Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, Equador, Guatemala e México. E hoje, no nosso Workshop 2, vamos falar sobre a inovação para a disseminação dos ODS. Eu sou a professora doutora Laura Magalhães e este é o nosso festival. Vamos lá! Sobre um pouco de mim, não é? Vamos conversar um pouquinho e vou me apresentar. Vamos também falar sobre o que é inovação. Vamos conhecer as diferentes formas de inovação para os ODS e também pensar conjuntamente qual é a sua estratégia de inovação para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Finalmente, vamos conhecer alguns exemplos de sucesso que, com certeza, vão nos inspirar a pensar em inovar, em contribuir para a transformação da sociedade a partir de todos e todas nós. Bem, eu sou Laura, doutora em Direito, mestre em Meio Ambiente, mestre em Direito e Políticas Públicas, sou especialista em Gestão Ambiental, também graduada em Direito, membro da Rede Internacional de Biomimética e líder do grupo de investigação Gestão Ambiental sob a Perspectiva Discursiva, desde 2018, vinculada a universidades no Brasil e no exterior e também registrada no CNPq. Além disso, eu sou fundadora e diretora executiva da Sigamos Consultoria, que é uma empresa especializada em sustentabilidade que oferece soluções técnicas e educacionais. Essa trajetória de sustentabilidade vem se desenvolvendo ao longo de 15 anos de uma carreira acadêmica e profissional na área de sustentabilidade, principalmente dentro de consultorias para o desenvolvimento de negócios sustentáveis. Vocês podem ver aqui na foto que eu faço parte do Pacto Global e assumi um compromisso público com a educação para os líderes de negócios como responsáveis do nosso futuro. E assim, eu convido você que está assistindo esse workshop a que também reflita sobre que compromisso você quer assumir dentro da sustentabilidade. São inúmeras as possibilidades, e aí eu convido você a conhecer também o nosso Workshop 1, que fala sobre as estratégias de integração dos ODS e, claro, a acompanhar todo o nosso festival. Com certeza você sairá daqui inspirado e inspirada. Antes da gente pensar na inovação para os ODS, precisamos compreender o que é inovação. Há um conceito interessante de Joseph Schumpeter, que é o motor do crescimento econômico, dentro do que é uma, entre aspas, destruição criativa, que pode ser resumido na ideia de destruir o antigo e criar algo novo. Num processo, dentro desse contexto do Schumpeter de liberalismo econômico, num processo intrínseco à dinâmica do capitalismo. Ou seja, vivemos num status quo, numa situação em que como eu posso ser diferente? Como eu posso melhorar aquilo que existe ou criar algo novo? Essa é a ideia da inovação. Trago também o conceito de Peter Drucker, que traz que a inovação é a habilidade de transformar algo já existente em um recurso que gere riqueza. Qualquer mudança no potencial produtor de riqueza de recursos já existentes constitui inovação. Essa foi uma frase afirmada em 1987. Percebam que tudo que possa gerar riqueza de recursos é algo que tem em si a ideia
de inovação. Assim, pensamos também na publicação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que traz como inovação sendo um produto ou processo novo ou aprimorado, ou uma combinação dos dois, que difere significativamente dos produtos ou processos anteriores da empresa e que tenha sido introduzido no mercado ou colocado em uso pela empresa. Ou seja, não é necessariamente um bem destinado ao consumidor final. Pode ser um processo de aprimoramento interno no processo produtivo. Pode ser também algo que envolva tecnologia, máquinas, instrumentos que possam dar nova condição àquele produto ou serviço. Ou seja, tudo que seja novo ou aprimorado e que vá mudar o status quo ou a situação atual daquele cenário pode ser interpretado como inovação. Todos esses conceitos e outras informações relevantes sobre o que é inovação está no portal da indústria, que temos o link aqui abaixo. Importante também pensar que a inovação é a essência do ODS 9, indústria, inovação e resiliência. São pilares do ODS 9, que traz dentro da indústria, da infraestrutura, conceitos de transformação dessa situação atual, mas que essa transformação seja voltada para a inclusão das pessoas, para processos mais sustentáveis, para o envolvimento de questões que vão para além do crescimento econômico. Então, perceba que quando a gente volta para o conceito de Peter Drucker, por exemplo, essa riqueza não é necessariamente econômica, não pode ser. É riqueza de relações, de equilíbrio, de estabilidade, de desenvolvimento de redes. E esses conceitos que já são mais socioambientais, eles têm a ver com uma ideia que vai para além da inovação que nós já estamos acostumados e acostumadas. Quando a gente fala nessa palavra, vem à cabeça, num primeiro momento, a ideia de algo tecnológico, voltado para questões complexas de ferramentas, instrumentos, mas não é só isso. Vamos pensar para além desses aspectos técnicos, exatas e tudo mais, e pensar na inovação social. Sim, ela é possível. Se a gente fala da inovação como essa base de transformação do status quo a partir de algo novo ou aprimorado, a gente pode tranquilamente levar esse conceito para os aspectos socioambientais. E assim, temos um conceito interessante aqui, em que a inovação social consiste em uma ruptura na maneira de fazer as coisas, um elemento inovador em um contexto dado. Ela representa uma descontinuidade com relação às soluções habitualmente oferecidas e fornece uma resposta criativa a problemas de tipo econômico e social, não satisfeitas nem pelo mercado, nem pelo Estado. Portanto, ela contribui para o bem-estar das pessoas e das comunidades. Esse conceito, ele pode ser ainda mais aprimorado no sentido de levar essa reflexão para os aspectos ambientais também. Ambientais num sentido amplo do termo, de que o ambiente é todo o espaço de interação em que vivemos, não só, portanto, o meio ambiente natural. Temos aqui a ideia de que a inovação é levar novas soluções
romper uma continuidade, seja de escassez, seja de degradação, e passar a reagir com uma resposta que seja voltada para o bem-estar. Isso é inovação social. E esse tema ele é próprio principalmente das organizações do terceiro setor, de instituições de economia social e solidária. Mas por que não pensar na inovação dentro de cada negócio, ainda que não juridicamente constituído como uma ONG, por exemplo? A inovação social, portanto, é uma ampliação dessa dimensão de transformação para aspectos socioambientais. E aí eu convido você a sair dessa caixa, entre aspas, limitada de que inovação não cabe para o seu negócio, que é algo relacionado estritamente às tecnologias, por exemplo, também o é, mas é muito mais que isso, nós acabamos de ver. Quando a gente fala na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, exige inovações disruptivas e uma co-criação de soluções com a sociedade. Quem traz essa frase é a Luciana Guiar, gerente de alianças e desenvolvimento para o setor privado do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Vamos destrinchar essa frase? Porque quando a gente fala na implementação dos ODS, é fundamental, ou seja, exige a aplicação de inovações disruptivas. Disrupção é quebrar algo a partir da criatividade, de uma ideia nova, transformadora, ou seja, é romper uma ordem ou um processo de coisas que vem levando a uma insustentabilidade nas relações e nos negócios, para algo que rompa isso e que se construa, e aí essa construção é dentro de uma cocriação de soluções com a sociedade. Para quem já teve a oportunidade de assistir o workshop 1, que fala sobre as estratégias de implementação dos ODS, ali vocês conheceram a matriz de materialidade. Para quem não assistiu, eu convido, mas a matriz de materialidade significa essa construção, é saber o que os atores, direta ou indiretamente envolvidos com o meu negócio, o que eles pensam com relação aos ODS, à sustentabilidade de maneira geral. E a partir desses pensamentos, o que eles já fazem, o que pretendem fazer, o que para eles é prioridade, o que para eles é mais importante. E aí a gente chega a uma cocriação de soluções. Porque partindo dos nossos negócios, e digo isso porque eu sou empreendedora também, eu não consigo construir nada sozinha. Logicamente que não. Preciso contar com o engajamento dos meus clientes, dos meus fornecedores, colaboradores, terceirizados, com o governo na proposta de uma agenda de ajudas a negócios como os meus. Ou seja, necessariamente temos uma cocriação de soluções. Necessariamente precisamos envolver todas as pessoas que estão relacionadas com o nosso negócio e, por isso, sim, precisamos romper esse status quo e é isso que se chama inovação disruptiva. Tudo bem? Agora vamos pensar que há diferentes formas de inovação para os ODS. Podemos aqui trazer alguns exemplos importantes que, mais uma vez, não se esgotam aqui. É só uma lista exemplificativa de tudo que se pode fazer. E aí fica o convite e a inspiração
para a transformação. Temos, por exemplo, o voluntariado corporativo, que é incentivar que os funcionários se voluntariem em instituições, iniciativas ou até mesmo contribuir diretamente com produtos da empresa para apoiá-las, por exemplo. Quando a gente fala em voluntariado corporativo, vocês já devem conhecer algumas iniciativas de setores de empresas de responsabilidade social corporativa. E aí dentro, sim, está o voluntariado. Mas você que é uma empresa pequena, ou até mesmo, como eu, sou uma empreendedora que não conta com número de funcionários, você mesma, pode desenvolver alguma ação, alguma campanha, envolver-se em algo que você acredita, não com o propósito estrito de conquistar público, clientes, essa é uma consequência natural, e sim engajar-se em algo que você acredita de verdade. E esse algo, dentro dos aspectos socioambientais que estão inseridos nos ODSs, pode ser desde a contribuição à erradicação da pobreza, o ODS 1, a erradicação da fome ou a promoção da agricultura sustentável, ODS 2, as questões de gênero, ODS 5, a necessidade de incentivo, respeito ao bem-estar do trabalhador, ODS 3, saúde e bem-estar, ODS 8, trabalho decente. Ou seja, essas iniciativas de voluntariado corporativo podem ser, sim, uma forma de inovação para os ODSs. Inovação porque, de fato, você sai de um estado de inércia, de sem ação, para um estado ativo, de envolvimento, de engajamento, de execução de projetos. Essa é uma forma de inovar, de inovação social, portanto. Passando para o segundo ponto, temos o marketing corporativo, ou seja, comunicar com impacto para contribuir para diferentes causas, de forma a educar o público-alvo e a consolidar a reputação no mercado. O marketing ele é fundamental em todos os aspectos de inovação para os ODSs, porque aqui temos a oportunidade de fidelizar o nosso cliente, de ser referência, de ser exemplo e inspirar não só clientes, mas outros stakeholders ou grupos de interesse. É fundamental sair de um estado de um marketing não sustentável, ou seja, aquele que fala somente dos bens ou produtos que são oferecidos, mas envolver tais produtos e serviços em aspectos socioambientais. Mas, claro, comunicando de maneira ética e transparente, porque senão há o risco do cometimento de greenwashing. E o que é isso? Greenwashing significa, entre aspas, numa tradução literal, uma lavagem verde ou uma passada de pano, uma limpeza assim. Significa que é falar que é sustentável, mas que de fato não é. É uma propaganda enganosa, inclusive. Pode ser configurada como. E assim, comunicar as questões socioambientais, seja no desenvolvimento de produtos ou serviços, seja na relação com os diferentes stakeholders, de maneira a aplicar os ODSs, isso é marketing ecológico. Isso ajuda a consolidar, sim, a reputação no mercado, a educar os stakeholders e a contribuir, de fato, para diferentes causas. Passando para o terceiro ponto, vamos falar sobre a filantropia estratégica, que significa incorporar filantropia, marketing, voluntariado como parte dos objetivos estratégicos
da empresa. Ou seja, reunir os pontos anteriores dentro do cotidiano da empresa. Isso significa construir, essencialmente, uma cultura de sustentabilidade, que deve ir para além dos aspectos de responsabilidade social corporativa, que são esses 3 pontos, mas eu sugiro até que seja dentro de todos os âmbitos e setores do seu negócio, desde o departamento financeiro, passando pelo jurídico, e aí, dentro do workshop 1, falamos muito sobre compliance, sobre cumprimento das normas, até mesmo nas relações comerciais, de forma que sejam inclusivas e que respeitem a diversidade. Isso também é inovar para os ODS. Partindo para o 4º ponto, temos o financiamento, que é a utilização de recursos financeiros da empresa para ter impacto socioambiental positivo, ou seja, inserir e tem a ver com o planejamento estratégico, é inserir isso dentro das ações cotidianas, destinando um recurso para que essas ações sejam constantes, que faça parte do cotidiano da empresa, de maneira em que se possa avaliar o impacto social positivo, o impacto ambiental positivo. Não só o impacto, mas também o alcance, de maneira em que essas iniciativas possam ser multiplicadas. E aí, dentro de um processo de inovação, adaptadas, melhoradas, de acordo com as experiências que forem sendo desenvolvidas. E, finalmente, temos aqui novos processos, estratégias de negócio que levem a uma mudança social positiva. E aí podemos dar um exemplo. Estamos chegando ao final do ano de 2022, mesmo para aquelas pessoas que venham assistir esse workshop depois, vamos pensar que é muito comum nessa época do ano fazermos campanhas de fim de ano, não é? Campanhas de Natal, principalmente, estratégias de marketing, de vendas. Por que não aproveitar esse momento, desenvolver um novo processo que envolva toda a organização em fazer uma campanha não só voltada para o Natal, mas que contemple ações contínuas ao longo de todo o ano seguinte, dentro de novos processos que envolvam todos os pontos anteriores, a destinação de um recurso, o envolvimento da comunicação e o marketing, o envolvimento de voluntários, para que essa passe a ser uma iniciativa incorporada ao plano estratégico e que seja baseada em processos antes não considerados. Isso é inovação. E assim, temos aqui outros exemplos que poderiam ser citados, como a priorização dos ODS e a execução de planos de ação a partir desses ODS prioritários. Podemos pensar em congressos, seminários, encontros para discussão dos ODS dentro desses processos, dentro de um setor de mercado específico ou cluster. Ou seja, podemos pensar em outras formas também. Conhecendo algumas formas de inovação para os ODS, eu faço essa pergunta: qual é a sua estratégia de inovação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Aqui é muito importante pensar que as empresas devem saber que necessidades devem responder. Ou seja, vamos pensar que é aquilo que tenha identidade com a marca, que diga respeito ao ramo de negócio e que principalmente faça sentido para os stakeholders, começando pelo dono, sem dúvida, porque não deve ser algo construído com um objetivo externo,
um objetivo de lucro, de sucesso, de crescimento econômico, estamos aqui todo o tempo falando que o objetivo maior é contribuir para a promoção dessa agenda de sustentabilidade, que sim envolve todas as questões relacionadas à sustentabilidade, começando pelas pessoas. E por isso é que as necessidades devem ser muito bem pensadas, construídas coletivamente com os grupos de interesse e devem fazer real sentido dentro do que a gente chama empresas com propósito. Qual é o seu propósito? Que necessidade você quer responder? E aqui também vamos pensar que algumas necessidades vão mais a fundo para entender as condições subjacentes a essas necessidades e o que se pode fazer para alterar com a utilização de recursos tecnológicos ou socioambientais. Vou dar um exemplo. A, a empresa que eu coordeno, que eu criei, que é a Sigamos Consultoria, é uma empresa de educação para a sustentabilidade. Dentro de uma necessidade percebida ao longo de anos de estudos acadêmicos, é a necessidade de levar esse conhecimento principalmente para pequenas e médias empresas. Agora, essa é uma necessidade direta, identificada, e há condições subjacentes a essas necessidades. Por exemplo, como se pode garantir o acesso a esse conhecimento? É por isso que estamos aqui nesse workshop virtual. Uma das formas é se valer dos recursos tecnológicos para a acessibilidade, ao conhecimento de qualidade, às informações adequadas. E sim, vejam que é uma condição subjacente à acessibilidade, a necessidade de levar o conhecimento sobre os ODS para as pessoas. Vou dar um outro exemplo. Digamos que você tem uma produção de alguns bens e que provoquem a liberação de resíduos, né? E de fato, toda produção gera resíduos. Agora, se na necessidade direta de gerir esses resíduos, pode haver condições subjacentes a essas necessidades, que é garantir o trabalho de pessoas que se reuniram em cooperativas de reciclagem, por exemplo. Então, por que não, em vez de destinar esses resíduos da maneira tradicional, buscar estabelecer convênios com cooperativas de maneira que se mantenha a renda e o emprego daquelas pessoas? E assim você está, a partir de um novo processo, contribuindo para as questões socioambientais. E melhor, pode ser até que nesse mesmo exemplo dado, seja possível desenvolver estratégias de transformação desses resíduos em insumos que vão servir para outros processos produtivos. O nome disso é economia circular. O importante também é pensar que, como resultado desse processo, podem ser desenvolvidos novos modelos de negócio, podem ser identificados os recursos necessários para colocar em prática uma solução que responda às necessidades e condições socioambientais identificadas. Acontece que quando iniciamos esse movimento, e digo por experiência própria, pode ser a partir de uma necessidade específica, como o exemplo que eu dei, gestão dos resíduos. Daí podem surgir condições subjacentes que vão responder outras necessidades socioambientais. Vão empregar, vão destinar, vão promover economia circular. Pode ser também garantir
dentro de redes de colaboração dessas cooperativas que elas atendam outros ramos de atuação, por exemplo, agriculturas familiares, sistemas de hortas urbanas agroecológicas, e que se pode estabelecer uma parceria entre ambas. Ou seja, todas essas soluções inovadoras, disruptivas, vêm transformar o status quo, o status atual da empresa e de seus processos, de maneira que sim são desenvolvidos novos modelos de negócio. O mais importante aqui é ter sempre em mente uma máxima, que ninguém pode ficar para trás. Essa é uma máxima da Agenda 2030. Então, quanto mais pessoas, quanto mais ambiciosas forem as metas para a aplicação dos ODS, a partir de estratégias de inovação, melhor. Logicamente, aí vamos pensar em modelos de negócios que sejam menores ou maiores, depende de uma série de condições objetivas e subjetivas, como por exemplo, meu negócio é muito pequeno, eu ainda estou começando, não tenho condições de investir, destinar recursos, mas você tem boa vontade e acesso a esse conhecimento? Você se inspirou em algum exemplo em que basta se inscrever como voluntário? Já é um começo. A partir dessa construção do voluntariado e, consequentemente, da área de responsabilidade social corporativa, você já consegue dar mais visibilidade ao seu negócio e se cria um círculo virtuoso, ou seja, você conquista os mais clientes e assim pode até obter financiamentos de fundos europeus, por exemplo. Sim, isso é uma realidade. Então, assim chegam mais recursos podem ser disponibilizados, novas necessidades podem ser respondidas e esse círculo virtuoso somente cresce e envolve mais pessoas. Ou seja, se a gente pode, até esse momento do nosso workshop, resumir tudo em uma palavra, seria iniciativa. A melhor estratégia de inovação para os ODS é sair da zona de conforto. É pensar que sim, você pode fazer diferente. Aí vamos pensar um pouco agora nas questões mais técnicas da inovação, que é a tecnologia. Falamos bastante sobre algumas iniciativas socioambientais e na importância disso dentro da inovação social, mas agora vamos voltar a olhar para a tecnologia, que oferece novos meios de abordar desafios globais complexos, com a possibilidade de impulsionar a prosperidade de forma sustentável e em longo prazo para as pessoas e para o planeta. Essa frase é de Katina Argueta, representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil. E aqui também podemos extrair várias reflexões importantes. Quando a gente fala em desafios globais complexos, quais seriam? Nós não estamos interagindo diretamente, mas a minha função aqui é provocar você positivamente. Que desafios globais complexos? A erradicação da fome, ODS 1. A construção de comunidades e cidades efetivamente sustentáveis, ODS 11. Infraestrutura verdadeiramente sustentável, ou seja, resiliente e inclusiva, ODS 9. São desafios globais complexos. Acesso à água e saneamento, ODS 6. Nossa, muito complexo. Agora, como a tecnologia pode simplificar isso? Tornar dentro de realidades locais, e aí eu abro um parênteses para a ideia do pensar globalmente, agir localmente, é uma outra máxima de sustentabilidade, principalmente a partir da Rio 92. Voltando do parênteses, a tecnologia sim
pode facilitar esses processos, começando no local, de acordo com a realidade das pessoas, e assim com a possibilidade real de impulsionar a prosperidade de forma sustentável. Vamos pensar num exemplo do ODS 6, Água Limpa e Saneamento. Existem inúmeras iniciativas que provêm de investigações de universidades, em que sim, há muitas empresas privadas que contribuem com o financiamento, não é? Aqui na Europa chamamos dos centros de I mais D mais I, investigação, desenvolvimento e inovação. Essas instituições criam soluções tecnológicas que simplificam a vida das pessoas, dão acesso à água, por exemplo, resolvem questões de saneamento que são cruciais para o cumprimento dos demais ODS, começando com o ODS 3, água limpa, saúde e bem-estar. Percebam. E assim esses desafios globais complexos são minimizados e pouco a pouco resolvidos com a tecnologia. E assim, a tecnologia precisa estar a serviço de todas as pessoas, de todos os países, e até também por isso mesmo que há um movimento global, principalmente a partir das metas de alguns dos ODS cruciais relacionados com a matéria, a exemplo do ODS 4, Educação de Qualidade, e do ODS 9, Indústria, Infraestrutura e Inovação, que é na democratização desse acesso, de levar para os países menos desenvolvidos essas soluções, de maneira é que, a partir delas, se possa seguir adiante de forma sustentável e em longo prazo para as pessoas e para o planeta. Percebam como é importante a inovação na implementação dos ODS. Percebam como a tecnologia dá essa ferramenta. E se você, ainda que o seu negócio não seja eminentemente tecnológico, não é? Não seja técnico, como é o meu caso, podemos sim apoiar, incentivar e envolver pessoas, mostrando essas iniciativas, criando redes de colaboração e de compartilhamento de informações e até mesmo da própria tecnologia. Podemos fazer isso. O importante é fomentar aquilo que é positivo para a sustentabilidade, de maneira em que se mantenha sustentada ao longo do tempo e que seja efetiva para as pessoas e para o planeta. Uma das premissas da estratégia digital, por exemplo, é considerar as novas tecnologias como um meio para atingir o desenvolvimento sustentável. Ponto. Façamos um parênteses, vejam essas vírgulas. Desde que seja adotada, uma abordagem baseada em direitos, que também considere mitigar os riscos apresentados pelas tecnologias, tais como as violações à privacidade, os discursos de ódio, desinformação, entre outros. Essa frase está dentro da página das Nações Unidas no Brasil, dentro do documento, que eu recomendo muito a leitura e que está nesse link, que é a Estratégia Global para o Uso das Novas Tecnologias, é refletir muito sobre essa abordagem baseada em direitos, que não é somente usar o mundo digital a qualquer preço, desmesuradamente. É pensar na proteção de dados. Por exemplo, temos no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo.
é pensar que se deve respeitar a privacidade e a intimidade, esses são direitos, garantias constitucionais. É fundamental ter muito cuidado no compartilhamento de informações de maneira a evitar as fake news, a desinformação. É fundamental repelir e ser exemplo no combate aos discursos de ódio de qualquer natureza. E assim, pensar numa estratégia digital é, antes de tudo, se esse é o meio escolhido por você para ser inovador na promoção dos ODS, dentro, por exemplo, da comunicação em redes sociais, é fundamental ter alguns cuidados, é ter um controle contínuo. Isso se chama compliance. Já falamos aqui outras vezes. É que esse controle se dê de maneira que a linguagem digital respeite a diversidade e que seja prioritariamente inclusiva. Portanto, assim, estamos essencialmente desenvolvendo uma estratégia digital com base em direitos humanos. Percebam que há muita desinformação por aí, há um uso desmesurado das tecnologias que tornam as pessoas vulneráveis. Então, se você quer de fato implementar os ODS, comece sendo exemplo. E aqui eu faço uma correlação direta com o ODS 16, quando falamos em paz, justiça e instituições eficazes. Você precisa ser o exemplo, a sua instituição precisa ser exemplo. E assim, temos a possibilidade real de praticar os ODS por meio da inovação. Agora vamos falar de exemplos de sucesso a partir do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Vamos lá! Quando a gente fala em agricultura, que é o ODS 2, Erradicação da Fome e Agricultura Sustentável, podemos ter aplicativos de mensagens para assistência técnica remota a pequenos produtores rurais. Esse exemplo foi muito importante na pandemia, garantiu que os pequenos produtores continuassem fazendo a gestão dos seus cultivos, porque o PNUD já desenvolve essa assistência, não só o PNUD, a Embrapa também, por exemplo, e utilizam a tecnologia por um sentido positivo de acompanhamento. Passando para as cidades inteligentes, e aí estamos falando do ODS 11, Cidade e Comunidades Sustentáveis, temos a Economia 4.0 em estratégia de promoção de cidades inteligentes na região Nordeste. Por exemplo, até a gestão das vacinas na pandemia, utilizou-se aplicativos de mensagens. Quando a gente fala em Economia 4.0, a gente fala na indústria da inovação, dos recursos tecnológicos, no desenvolvimento de novos processos. E assim, foi eficiente também na gestão da pandemia. Partindo para a educação, o ODS 4, educação de qualidade, temos, por exemplo, a plataforma EAD criada pelo PNUD, que é integrando a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A plataforma EAD, que é a Educação à Distância, foi criada para fortalecer a capacidade dos gestores públicos, dos acadêmicos, dos representantes do setor privado e da sociedade civil. Interessante porque você pode ter acesso a essa documentação no site do PNUD. Ali você pode conhecer distintas formas de aplicação prática da Agenda 2030. E, finalmente, aqui a gente tem um apoio familiar, né? A gente fala aqui em alguns ODS, podemos relacioná-los diretamente, principalmente o 4, Educação de Qualidade, como foi dito, a Saúde e Bem-Estar, ODS 3, que traz pelo PNUD aplicativos de mensagens para o atendimento a mães, pais e cuidadores
no objetivo de estimular o desenvolvimento cognitivo, a coordenação motora e a comunicação das crianças. Também é uma outra iniciativa muito interessante. Agora vamos trazer alguns exemplos de organizações de impacto social. Que organizações são essas? São instituições, em sua maioria do terceiro setor, instituições de economia social e solidária. Isso significa que elas têm como premissa serem instituições sem ânimo de lucro, serem instituições que atendam uma necessidade socioambiental, seja para suprir uma ineficiência do poder público ou para atuar em parceria com ele. E aí, aplicando o DS2, Fome, Miséria e Agricultura Sustentável, temos o exemplo da instituição É com Amor, organização da sociedade civil de Goiânia, que conecta pessoas para potenciar ações transformadoras em suas comunidades através da educação, da alimentação e da agroecologia nas cidades. Temos um exemplo que envolve a igualdade de gênero, o DS5, que é da Tech Girls, que torna acessível o conhecimento sobre a tecnologia para mulheres autônomas e donas de casa, por meio de aulas gratuitas e doação de laptops recuperados. Temos também dentro do DS7, Energia Limpa e Acessível, o exemplo da instituição Litro de Luz. Litro de Luz, perdão, é uma iniciativa, é um projeto que está presente nas 5 regiões do país e que leva iluminação solar a comunidades sem acesso à energia ou sem luz nas ruas, por meio de postes, lampiões e soluções solares compostas por materiais simples, como a garrafa PET, os canos PVC, além de placa solar, bateria e LED. Essas instituições foram relacionadas sobre a curadoria do Instituto Legado, está aí a página à disposição de vocês. Agora, que interessante, não? São exemplos inspiradores. Você mesma, ou mesmo que está agora assistindo esse workshop, pode pensar, mas eu não tenho capacidade financeira, logística ou até mesmo de recursos humanos para desenvolver isso. Não tem problema, você pode apoiar isso com a destinação de recursos, você pode ser voluntário em alguma iniciativa já construída. O importante é criar essa cultura de promoção dos ODS, de maneira que não necessariamente nós aprendemos aqui esteja relacionado com tecnologia, com o desenvolvimento de software, de aplicativos, de ferramentas tecnológicas, de maquinário, ou seja, mais relacionadas às indústrias, à informática, mas a gente aprendeu que sim, a inovação está dentro das questões socioambientais. Basta sair do lugar. Inovar é transformar, melhorando ou criando algo novo. Nunca se esqueçam disso. Quando a gente fala em disrupção digital e inovação, eu convido vocês a conhecer o projeto Formação e Treinamento de Gestores Públicos para a Implementação de Políticas Públicas na Agenda 2030. Ainda que esse documento seja direcionado diretamente para gestores públicos, é importante que você conheça as propostas e se inspire no site do PNUD. É interessante que esse documento traz a plataforma Desafios, a fim de incentivar e apoiar a sociedade na criação de alternativas para minimizar o impacto da Covid-19 através do uso da tecnologia. Assim, quem sabe você não se inspira em uma das 598 propostas de soluções? E assim, quem sabe, você também pode contribuir para algumas delas que foram já implementadas
ou você pode adaptá-las dentro de um processo de inovação interno, que também visam a ter implementação, ter impacto, eficiência e viabilidade jurídica e econômica. Esse documento é muito interessante, traz uma série de inspirações. Mais importante de tudo, inovar é iniciativa. Então, inspirem-se. Se você tem uma ideia disruptiva e inovadora que contribui com a disseminação dos ODS, certamente encontrará inspirações como as que eu trouxe aqui hoje, além de incentivos públicos ou privados, fundos, investimentos, ou seja, recursos financeiros para a implementação e mais parcerias, porque quanto mais pessoas com o mesmo propósito envolvidas, melhor. Assim, chegamos no final do nosso Workshop 2, dentro do festival Conhecendo os ODS, Latin America. Eu gostaria muito de agradecer a assistência de todas e todos e me colocando, claro, sempre à disposição. Esperamos que o festival seja apenas o ponto de partida para a transformação que todas e todos queremos ter para o planeta, a partir desses 5 P's para o desenvolvimento sustentável, pensando nas pessoas, na prosperidade, no planeta, nas parcerias e na paz, na necessária paz. Muito obrigada e até breve.